Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio Conversa com Alma, uma série onde eu, Bárbara, converso com vocês, mulheres cristãs que estão em busca de cura emocional sem abrir mão da sua fé. Então seja muito bem-vinda, porque aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Bom, se você chegou até aqui é porque a sua alma tá pedindo para ser ouvida. E aqui ela vai ser. Essa série é para mulheres cristãs que amam a Deus, independente da sua religião, que amam a Deus, a Jesus e acreditam na Bíblia e que, por algum motivo, carregam dores emocionais que estão aí silenciadas já há muito tempo e que precisam ser ouvidas. Então aqui esse espaço é para você ser acolhida, ser ouvida e ser aceita, sem julgamentos, sem preconceitos, somente com leveza e com verdade. Aqui a fé e a saúde emocional caminham juntas. Bom, eu sou Bárbara, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou cristã e sou psicanalista. Por aqui eu guio mulheres cristãs no caminho da cura emocional sem abrir mão da sua fé. E eu também já tive medo de mexer em feridas antigas, achando que era melhor deixar tudo quietinho lá como estava, mas eu descobri que o que a gente esconde não desaparece, só cresce e ainda no escuro. Então hoje eu quero conduzir você com segurança, com fé, nesse caminho de escuta e de restauração das suas feridas. E o episódio de hoje é: você tem medo de mexer nas suas emoções? Vamos lá, o nosso tema de hoje nós vamos falar de um medo que paralisa muitas mulheres por aí. O medo de mexer em feridas emocionais que estão lá escondidinhas naquele quartinho ou naquela gaveta fechada, 7 chaves. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. E o que é esse medo? É um medo de olhar para dentro. É um medo de olhar para o passado, de lembrar desse passado. É um medo de sentir toda aquela dor de novo. É um medo de reviver, de ressentir a tristeza, a mágoa, a dor. É um medo de abrir a porta e não saber lidar com o que está lá dentro. Ou então de abrir a gaveta e não saber o que está ali, não saber lidar com o que está ali. Na visão psicanalítica, esse é um mecanismo de defesa inconsciente, de proteção. Ele serve para nos proteger da dor. A nossa psique, ela trabalha da seguinte maneira: tudo aquilo que nos causa dor, sofrimento, é jogado no inconsciente, de uma forma que a gente não lembre da dor. Porém, essa dor vai reverberando em algumas atitudes que nós temos na nossa vida depois de adulto. Esse mecanismo de defesa, ele cria uma barreira, porque ele impede que a gente se cure completamente dessa dor, dessa ferida, dessa mágoa. E esse medo, ele é legítimo sim. Isso se chama resistência psíquica. O único papel dessa resistência é nos proteger de reviver a dor. Então, na verdade, a pessoa ela quer se curar, mas ela tem medo de reviver aquela dor, de reviver aquela ferida, aquele passado dolorido que magoou, que causou aí traumas muito grandes. A pessoa quer ser curada, ela só tem medo de reviver aquilo, ela não quer reviver aquilo jamais, porque a dor foi muito grande. Então, em outras palavras, a resistência ela tá disfarçada de autopreservação, e essa resistência ela surge quando a pessoa foge de sentir a dor, foge de olhar para aquilo, ou espiritualiza tudo, né? Tudo é uma fuga para aquilo não seja olhado, aquela ferida não seja tocada novamente, não seja vista, não seja revivida. Sabe quando você tem aqueles lapsos de memória, quando você esquece as coisas? Também é uma forma que ela se manifesta, porque como a nossa mente ela tá o tempo todo tentando nos proteger e são muitas informações, aí ela dá uns lapsos de memória. Você tem esquecimentos sem querer, e aí são vários fatores que influenciam nessa resistência psíquica. A dor escondida só cresce, né? Você sabe que existe algo, mas deixa ele ali, não sabe ainda como resolver e tal. E aí você tem medo de desmoronar, que se mexer vai cair tudo, né? E isso só vai crescendo, né? Porque o que nós escondemos não desaparece.
E o que não é esse medo? Não é sinal de fraqueza. Não significa que você não superou aquele trauma, aquela dor. Também não é falta de fé. E muito menos, não é pecado. O problema não é o medo. O problema é quando ele vira justificativa para não cuidar. Esse que é o problema. E o que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não negou a dor. Ele não disse que não sentiríamos dor. Jesus ofereceu alívio e a pergunta é: como é que ele vai aliviar o que você recusa a tocar? O que você recusa a revisitar? Como que ele vai aliviar? E por que esse tema é importante? Porque ele quebra ciclos de autodestruição, de autopunição. Você consegue enfrentar o que você evitou a vida inteira. E aí você para de andar em círculos e começa um novo caminho. E aí você constrói uma vida nova com verdade e com paz. Porque enfrentar o que você evitou por anos é o primeiro passo para quebrar o ciclo de dor. Você para de andar em círculos e começa a construir uma vida com verdade e paz. É preciso encarar certas dores para que elas não nos revisitem mais tarde de outras maneiras. E quais são os benefícios de mexer nessa ferida que tá lá quietinha? Você descobre que o medo era só um exagero do inconsciente, uma maneira de você ficar paralisada e não querer resolver. Você entende suas reações e se posiciona com equilíbrio. E aí você para de projetar nos outros a dor que você nunca olhou em você mesma. A gente projeta aquilo que tá em nós no outro. Ai, você viu? Fulano tá estranho. Fulano tá esquisito. Ai, viu? Tá tudo bem com você? Você tá tão esquisita hoje. Tô achando você meio assim, meio down, meio... Na verdade, é você que tá. Na verdade, esse sentimento é seu e você tá projetando pro outro. E aí, você abre espaço para o bem. Porque você libera espaço na sua mente. Quando você tem uma dor lá, um trauma, uma ferida que você não quer mexer, ela fica lá. E enquanto você não revisita essa dor aqui, ela tá ocupando um espaço na sua memória, na sua vida. A partir do momento que você olha para isso, revisita isso e ressente isso, você consegue liberar esse espaço que está sendo ocupado com algo ruim que te aconteceu. Você consegue liberar esse espaço para alegria, para paz, para leveza. Vamos para alguns exemplos então. Quando você encara uma dor antiga, você deixa de repetir os mesmos padrões. Porque o que acontece? Quando você tem uma dor lá e não quer olhar para ela, de alguma maneira ela vai gritar na sua vida adulta. De alguma maneira, ela vai se manifestar até que você pare tudo e olhe para ela. Então, quando você encara, você deixa de repetir os mesmos padrões de comportamento. Quando você entende que não precisa mais fugir, você responde com maturidade. E aí você escreve um presente, que eu falo que esse nome é lindo, que foi dado porque é um presente, você viveu o presente. E aí você consegue escrever esse presente mais leve. Quando você acessa o seu passado com fé, você escreve um presente mais leve. Ah, Bárbara, mas eu tenho medo. E se eu desmoronar? E se eu não aguentar? Desmoronar não é o fim, não. É o início da reconstrução. Deus não tem medo da sua bagunça, não. Ele quer você assim, com essa bagunça mesmo, com esse caos aí. Eu tenho medo de lembrar do que eu vivi. Revisitar com fé e apoio transforma a lembrança em cura. Quando você transforma essa lembrança em cura, você vira um agente de cura para outras pessoas. Porque você pode ajudar outras pessoas com esse mesmo trauma, com essa mesma ferida. E se eu nunca mais voltar a ser quem eu era? Ah, mas não vai voltar mesmo. Sabe por quê? Porque aí você vai renascer. Você não vai mais viver a sombra do passado, com a sombra daquela dor, daquela ferida te assombrando a vida toda. Não, você vai renascer muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais em paz com você mesma e com o teu passado, porque você vai fazer as pazes com o teu passado. Ai, mas e se eu não der conta? Você não precisa dar conta sozinha. Existe um caminho de escuta, de fé, de cuidado preparado para você. Existe esse caminho. E quais são os jeitos errados de lidar com essa ferida que tá lá gritando, querendo falar? Evitar o assunto é um jeito errado de lidar. Sabe quando você não quer falar? Você fica evitando? Quem faz isso é criança, tá, gente?
Adulto resolve. Criança não tem capacidade psíquica de resolver, mas adulto tem. Se não tem, tem que procurar as ferramentas necessárias para conseguir resolver. Outro jeito errado de lidar com isso é espiritualizar tudo sem escutar o que dói. Quando você fica aí espiritualizando sobre as emoções, quando na verdade não é espiritual, é emocional. Você só precisa escutar o que está doendo. Outra maneira errada é manter uma rotina agitada para não pensar. Sabe quando você quer se ocupar o tempo todo? Você vive ocupada, vive aí, ó, com a cabeça cheia, tá cheio de coisa para fazer, não sei o quê, só para não ter um tempinho de paz, porque se você tiver esse tempinho de paz, isso vai fazer você parar para pensar, e você não quer pensar. E esse jeito não é um jeito certo de lidar com isso. Outro jeito errado de lidar com isso é colocar pano quente no que precisa de cura. Com o tempo, as coisas se curam, se colocam no lugar. O tempo não cura nada, gente. Quem cura é o nosso posicionamento. É a nossa decisão, é tudo isso junto que vai curar. Não é o tempo, não. Repetir que tá tudo bem, tá tudo bem. Como defesa, também é outro jeito errado de lidar. Mas também não é pra qualquer um que você pode falar o que tá acontecendo, né? Eu digo sempre que quando a gente vai procurar pessoas pra falar, pra conversar, essa pessoa com quem a gente vai conversar, ela deve pelo menos ser um exemplo nessa questão. Então, você vai falar sobre alguma ferida sua, algo que te magoou, algo que te machucou, que você não tá sabendo lidar, você vai falar com alguém. Então, essa pessoa que você vai falar tem que ser pelo menos um exemplo de inteligência emocional, vamos assim dizer. Você tem que olhar para essa pessoa e falar assim: nossa, eu acho que essa pessoa, ela tem inteligência emocional para me ajudar nisso. Se não, esquece. Melhor você não falar com ninguém. Melhor você falar com Deus, fazer aí o trabalho da autoescuta, da autoanálise, do que você ir para qualquer pessoa e falar sobre aquilo que te fere, te machuca. E quais são os jeitos certos de lidar com isso? É acolher o medo sem julgamento. Reconhecer que o medo existe e que é natural. Falar com Deus sobre o seu medo. Começar devagar, no seu tempo. Respeitar seu próprio ritmo de cura. Não adianta querer atropelar as etapas. O Senhor também trabalha com processos e todo mundo tem o seu. Cada um tem o seu, na verdade. E é preciso respeitar isso, o seu processo de cura. Não é da noite pro dia. E tá tudo bem se você ainda não tá curada. Tá tudo bem, é um processo. Deus respeita isso. Criar um espaço seguro de escuta ou de autoescuta. Como eu falei, você pode fazer e se aconselhar com alguém, ou fazer uma terapia, ou procurar alguém para se aconselhar, mas essa pessoa tem que ser um exemplo de inteligência emocional para você. Você tem que olhar para essa pessoa e falar assim: nossa, olha como ela lida com isso de forma legal. Se não, não vá. Vamos trabalhar de outras formas. Quais outras formas? Autoescuta, diário, escreve. A escrita é um excelente exercício de cura emocional. E devocionais também são excelentes maneiras de criar esse espaço seguro de escuta, onde você possa ser verdadeira com você mesma e com Deus. E se aproxime da dor com fé, não com pressa. Vá devagarinho, passinho por passinho, se aproximando dessa dor, olhando para ela, olhando para essa ferida, querendo cuidar dela, como se ela fosse a sua criança ferida. Olhe para ela com gentileza, com carinho, com acolhimento. Passo prático, exercício da gaveta. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever: se eu pudesse abrir uma gaveta na minha história, o que eu encontraria lá dentro? Eu vou pausar aqui para você poder copiar essa frase. Copia aí. Se eu pudesse abrir uma gaveta da minha história, o que eu encontraria lá dentro? Reflita sobre essa frase por um tempo e depois escreva: como eu me sentiria se eu pudesse lidar com isso com Deus ao meu lado? Aí fica a pergunta que não quer calar, né? Mas Bárbara, por que a gente faz isso, né? Por que a gente insiste em não mexer em certas coisas do passado? Porque de uma certa forma nós fomos ensinadas que o sentimento é pecado. Ou então nós somos ensinadas que nós temos que anular a nossa alma, anular o nosso sentimento. E quando isso se alia à religiosidade, fica um pouco pior, porque pega a repressão de pais ou da nossa criação, mais a repressão religiosa, e aí piora ainda mais isso, né? Também existe aquelas mulheres que acreditam: o passado já foi perdoado, tá lá atrás, chega, já tá tudo certo.
e aí não toca mais no assunto. Na verdade é só fuga, é só uma maneira de não desonrar os pais ou os líderes. Então, mesmo que a dor ali esteja sangrando, elas acreditam que silenciar essa dor é a melhor maneira. Elas vão estar sendo aí a mulher cristã, a mulher de fé. Por mais que a gente conheça Jesus, conheça Deus, existem feridas nossas que elas precisam ser revisitadas, precisam ser olhadas, para que nós não usemos as nossas feridas para ferir o outro. Porque o que acontece muito quando nós temos feridas que não estão curadas, que não estão saradas? Nós nos tornamos amargas com aquela ferida, naquele determinado assunto. E a gente se torna pessoas que acabam ferindo as pessoas, porque algo em nós está ferido. E aí as nossas palavras viram ferida. Na verdade, não somos nós que estamos falando, é a nossa ferida que está falando por nós. E aí você não consegue se apegar às pessoas lá na frente, você não consegue manter relações profundas, você não consegue ser amorosa, porque você tem medo da rejeição. E aí, como defesa, você se fecha. E aí, mas não é você que está fazendo isso, é sua ferida. Então você se fecha para viver um amor, para viver um relacionamento bacana, porque a sua ferida está gritando aí dentro. Porque você se sentiu rejeitada lá atrás. E falar sobre essa dor realmente pode ser desafiador no começo. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que quando a gente fala da nossa vida, do nosso passado, sem chorar, sem embargar a voz aqui, é porque a gente foi curado. Quando a gente consegue falar da nossa vida sem dor, sem amargura, e isso não te traz dor mais, aí sim você foi curada. E aí todos os seus relacionamentos não vão mais sofrer por essa ferida que você teve, porque na verdade você curou essa ferida. Então, quando nós temos feridas ainda abertas dentro de nós, ela sempre vai sangrar. E ela vai sangrar em quem nunca nos fez nada, em quem nunca nos feriu. Então, fazer com que essa ferida cicatrize depende muito mais de nós. Depende muito mais de um posicionamento, de olhar para aquilo, poxa, meu pai me abandonou, tá? Como que eu vou resolver essa ferida, Bárbara? Fala para mim. Como que eu vou aceitar olhar para um pai que era para quem tinha que me amar, que tinha que cuidar de mim? Como que eu vou olhar para isso se eu não tive esse amor aqui? Eu sei, deve ser mesmo muito difícil. Mas a Bíblia diz ainda que teu pai e tua mãe te abandonem. Eu nunca te desampararei. Deus nunca abandonou você. Então, olhar para essa ferida desse abandono, muitas vezes é você olhar para a história do seu pai e entender que o que o seu pai fez foi o melhor que ele tinha. Era tudo que ele tinha. E aí, quando você olha para a história dele e entende que tudo que ele tinha era isso, você consegue falar assim, poxa vida, eu não tive dele, mas ele também não teve. Ele não tinha o que dar. Ele não tinha o que oferecer. E talvez você tenha recebido de outra pessoa aquilo que você esperava ter recebido. Do teu pai, ou da tua mãe, ou de quem te criou, ou de quem não te criou. E aí quando você olha e fala assim, poxa vida, mas eu recebi de alguma maneira. Ou você recebeu de Deus mesmo. Tem tantos casos aí de pessoas, né, que acabam se criando sozinhas e encontrando forças no próprio Deus, conseguem e não se tornam pessoas amargas por isso. Enquanto a gente não se curar daquilo que nos feriu, a gente vai sempre sangrar em quem nunca nos machucou. Essa é uma verdade absoluta. Aquilo que ainda está machucado em nós precisa ser olhado, revisitado, ressentido, para então ser ressignificado. O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo significado para aquilo. É olhar para aquilo com a sua mente agora de adulta e falar, poxa, isso me fez falta, me fez muita falta. Mas hoje eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente. Isso que eu vivi, que me fez falta, me tornou quem eu sou hoje. Então eu sou grata. Isso que me fez falta, ou isso que me causou a dor, me tornou quem eu sou hoje. Então eu sou grata. E aí você consegue se curar, consegue atingir a sua plenitude e a leveza que você precisa para seguir os seus dias. E aí quando você abrir a boca para falar com o outro, não vai ser mais a sua ferida que vai falar, vai ser você. Muitas vezes mulheres aí que criam essa resistência psíquica, elas têm crises fortíssimas emocionais, crises existenciais. Lembre-se que você é quem o Senhor diz que você é.
Quando você tem concepção disso, você toma posse disso, dessa palavra, você consegue aceitar que o que te aconteceu não foi algo pessoal com você, foi algo que tinha que acontecer, mas agora você pode tomar as rédeas dessa situação e não viver mais em função dessa ferida, dessa dor. Eu sugiro fortemente que você faça essa oração. Senhor, eu tenho medo de mexer em certas dores, mas eu sei que o Senhor me segura, me ajuda a ir até onde a luz da tua presença alcançar. Eu tenho certeza que com a ajuda de Deus, com a sua posição, a sua decisão, você vai ser curada dessa dor, dessa ferida, desse trauma. E aí você pode anotar aí uma frase para você repetir todos os dias para você mesma. Eu não preciso fugir de mim. Repete aí comigo onde você está agora. Eu não preciso fugir de mim. Eu posso me escutar com coragem e fé. É tão lindo isso, né? Hoje nós vimos que o seu medo é legítimo, que o medo de enfrentar emoções é válido. Porém, evitar essas emoções apenas perpetua e intensifica a dor que já existe dentro de você. O caminho para a cura, para a verdadeira cura e liberdade interior, não está na fuga, mas no enfrentamento corajoso de cada emoção que você sente. Com fé, com apoio e no seu próprio tempo. Tá tudo bem, respeite o seu processo. Lembre-se, mexer nas suas emoções não é perigoso quando feito com Deus ao seu lado. É justamente esse movimento de coragem que abre as portas para sua renovação interior. A cura está no movimento. Movimente-se, decida-se, posicione-se, só depende de você. Se esse episódio falou com você de alguma maneira, comenta aqui verdade. Se você sente que é hora de encarar as suas dores com coragem e com fé, aproveita e compartilha este vídeo com uma amiga que vive dizendo aí que não quer mexer no passado. Talvez esse vídeo seja a libertação que ela precisa. Compartilhe com alguém. Seja instrumento de cura e não de ferimento. Nos vemos no nosso próximo episódio da série Conversa com Alma e fique com a seguinte frase: você não precisa ter medo de si mesma. O que tem aí dentro pode ser curado. E Deus caminha com você nesse processo. Lembre-se, você pode ser instrumento de cura. E para você ser esse instrumento de cura, você precisa curar tudo que está mal resolvido dentro de você. E se você quer ser esse instrumento de cura, liberte-se dessas feridas do passado. Com certeza, você será mais um instrumento de cura. E aí sim você vai viver a plena vida com Deus. Um beijo, até o próximo episódio da série Conversa com Alma. Fique com Deus.